Olá, meu nome é Luísa e eu vou apresentar o artigo que trata da análise experimental e teórica em vigas de concreto armado com furos na alma. Esse artigo ele foi publicado em 2019 pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú e é de autoria de Maria Araújo Moreira, entre outros autores. A disciplina é de Concreto Armado 2, do Cefet-MG Campus Curvelo, e a professora é a Glaucimar Dutra. Essa apresentação ela é dividida em algumas partes. Então, a gente tem aí objetivo, definições, recomendações, materiais e métodos, resultados e discussões, considerações finais e referência. Bom, o objetivo do artigo é verificar por meio de 5 experimentos em vigas se a presença de furos em diferentes localizações e quantidades diminui a resistência mecânica de vigas de concreto armado. A NBR 6118, que trata de projetos de estruturas de concreto, ela traz algumas definições que são importantes nesse trabalho. Como, por exemplo, aí, a gente já sabe, mas é bom relembrar, a alma, que é uma parte da viga que tem como principal objetivo resistir a esforços cisalhantes. Os furos são pequenas dimensões em relação ao elemento principal e a abertura é um conjunto de furos próximos. Além disso, a NBR 6118 ainda faz algumas recomendações. Quando o projeto estrutural de uma edificação ele exigir furos e aberturas, eles devem ser calculados e detalhados, levando em conta as perturbações das tensões que vão se contornar. Então, ele vai prever, aí, além de armaduras para resistir às forças de tração convencional, também armaduras dispostas no contorno e nos cantos de furos e aberturas. A NBR ela recomenda ainda que, em qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga, ela deve ser de no mínimo 5 centímetros e de no máximo 12 centímetros. Quanto aos cobrimentos, eles devem ser suficientes e não devem ser seccionados. Nos materiais e métodos foram realizadas as seguintes escolhas. No aço, para a confecção das armaduras, conforme a tabela 1, foram utilizados o aço CA50 na bitola de 8 milímetros de diâmetro para a armadura positiva, e o CA60 na bitola de 5 milímetros de diâmetro para estribo e porta-estribo. Os vergalhões eles foram fixados com arame recozido e o aço utilizado é da Gerdau. Conforme a tabela 2 para o concreto, foi utilizado o cimento CP2 E32RS, o agregado graúdo é o granito, o agregado miúdo é natural e a água. Algumas considerações importantes. As 5 vigas elas foram concretadas igualmente com o mesmo traço, no mesmo dia, com dimensões de 10 por 15 por 110. A resistência característica à compressão média foi de 36,99 megapascal e cada viga ela tinha 2 armaduras de flexão na bitola de 8 milímetros, 2 armaduras porta-estribo na bitola de 5 milímetros e 11 estribos com espaçamento entre eles de 10 centímetros também na bitola de 5 milímetros. Depois das vigas prontas, e com 28 dias de cura, elas foram furadas. Para isso, conforme as figuras abaixo, foi utilizado-se a perfuratriz DD130 da marca Hilt. Ela é comumente utilizada para perfuração mesmo de concreto, passagem e abertura de tubulação e cabos. E o dispositivo perfurante foi uma serra copo diamantada de 60 milímetros. As vigas, conforme a figura abaixo, elas foram perfuradas da seguinte forma. A viga 1, não teve nenhum furo, 0 furos. A viga 2, com um furo em uma das extremidades. A viga 3, com um furo no centro. A viga 4, com 3 furos em uma das extremidades. E a viga 5, com 3 furos no centro. O ensaio utilizado foi o ensaio de Stuttgart. Ele também é conhecido como ensaio de 4 pontos. Segundo os autores aí do artigo, esse ensaio foi escolhido por se tratar de um ensaio clássico, comumente utilizado aí na mecânica experimental para vigas de concreto armado. Ele consiste aí em carregar gradativamente uma viga retangular e apoiada com 2 cargas concentradas simétricas, até que o aumento do carregamento leve a viga à ruptura. Então, a figura 1, abaixo, ela demonstra o esquema estrutural de aplicação das cargas e também a prensa que foi preparada para o ensaio. Utilizou-se aí uma prensa adaptada com uma bandeja metálica, com 2 apoios flexíveis distantes entre si,
e um dispositivo para distribuição da carga em 2 pontos simétricos. Já nos resultados de discussões, pode-se observar que, para a viga 1, a imagem não está muito boa, que eu peguei do artigo, mas eu acho que vai dar para entender eu explicando. Para a viga V1, até o carregamento de 40 kN não foi observada nenhuma fissura. Então, nesse momento aí, os autores consideraram que a viga estava no estágio 1. As primeiras fissuras elas foram aparecendo com um carregamento de 60 kN, indicando aí a passagem do estágio 1 para o estágio 2. A ruptura da viga ela aconteceu com um carregamento de 72 kN, e aí foi apresentado um total de 6 fissuras visíveis. Para a viga V2, houve uma abertura próxima ao apoio na parte inferior. A viga ela permaneceu no estágio 1 até o carregamento de 40 kN e mudou para o estágio 2 com o carregamento de 60 kN. Ela manteve-se aí no estágio 2 até o carregamento de 80 kN quando ela veio a romper. E ela apresentou aí um total de 8 fissuras visíveis. Em comparação com a viga V1, não houve uma expressiva mudança na carga de ruptura. Para a viga V3, houve uma abertura na região central, próxima à armadura positiva, e aí a viga permaneceu no estágio 1 até o carregamento de 20 kN, mudando para o estágio 2 com carregamento de 40 kN, e a ruptura em 73 kN. E ela apresentou um total de 9 fissuras visíveis. Para a viga V4, até o carregamento de 20 kN, não foi observada nenhuma fissura. Então, nesse momento, a viga encontrava-se no estágio 1. As primeiras fissuras elas foram aparecendo com um carregamento de 30 kN. Então, aí ela passou de estágio 1 para estágio 2 e ela se rompeu no carregamento de 30 kN. Nota-se que a viga V4 ela apresentou menor carga de ruptura entre todas as vigas. Isso aí pode indicar a interferência da quantidade de furos em regiões próximas ao apoio na resistência da peça. Já para a viga V5, ela permaneceu no estágio 1 até o carregamento de 20 kN. E ela mudou para o estágio 2 com um carregamento de 40 kN. Ela se manteve aí nesse estágio até o carregamento de 72 kN, quando ela veio se romper e apresentou o total de 11 fissuras visíveis. Assim como a viga V3, não houve uma diminuição expressiva da carga de ruptura em relação à viga V1. E isso aí pode indicar que as aberturas no meio da peça não vão interferir na sua resistência. A gente percebe por meio da tabela 3 que a distância mínima da face ao apoio da viga V2 ela não foi atendida. Então, ela não segue o que orienta a norma. Isso não interferiu significativamente na resistência em relação à viga V1, porque houve corte de estribos numa região de flexão simples. Já a viga V3, ela está totalmente dentro da norma. Então, a presença do furo localizado no meio da viga, na zona de tração, ela não interferiu na resistência em relação à viga V1 e nem na forma de ruptura, o que pode indicar aí que as condições impostas pela norma 6118 para esse tipo de localização de furos estão corretas. Diferente do que vai orientar aí a norma, a distância mínima da face do apoio da viga V4, ela não foi atendida, além da distância mínima também entre as faces e os furos terem sido muito menor que a norma recomenda. Isso aí vai indicar que esses fatores foram responsáveis pela perda significativa da resistência da viga V4. Assim como a viga V3, a distância da face do apoio aos furos da viga V5 está totalmente dentro da norma. A presença dos furos localizados no meio da viga na zona de tração não interferiu na resistência em relação à viga V1 e nem na forma de ruptura. Isso aí pode indicar que as condições impostas pela norma para esse tipo de localização dos furos estão corretas. Algumas considerações finais. A presença de furos em diferentes localizações e quantidades, ela pode sim influenciar na resistência mecânica de vigas prontas de concreto armado. O modo de ruptura da peça também está muito relacionado com a localização dos furos. Então, visto aí que furos localizados em regiões de flexão pura, eles romperam por flexão, e furos localizados em regiões de flexão simples romperam por cisalhamento. Com base nos resultados obtidos, fica muito evidente que a NBR 6118 ela é satisfatória para o dimensionamento do furo na alma das vigas, apresentando então aí orientações muito confiáveis. Esse foi o artigo. Para quem quiser saber mais, ler com mais detalhes, aqui está o link, na referência, e obrigada.